Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala galera, professor Jedson Senhorinho na área, tá? Com mais uma aula para vocês, é sempre uma honra, tá? Estar com vocês e poder, diante disso tudo aí, ó, ajudar vocês aí a gabaritar a geografia de Alagoas. Isso mesmo, vem comigo, vem. Levanta a cabeça, Deus é fiel, vai dar tudo certo e vamos para as nossas questões, tá? Aqui, geografia de Alagoas, tá? Como vocês estão vendo aí. Vamos trabalhar hoje os exercícios, né? Dentro desse assunto. E vamos trabalhar as questões socioeconômicas do estado de Alagoas. Professor, como é que isso vai acontecer? Quais são os requisitos? Como é que eu posso entender aí cada contexto aí? Então, cada questão aí que a gente vai trabalhar hoje, ele vai tratar de forma proeminente, tá? Os aspectos socioeconômicos do estado de Alagoas. Beleza? Vamos lá para a primeira questão para mim, para ti, gente. Olha, a concentração das atividades econômicas, tá? Vocês lembram aí os setores, tá? Setor primário, secundário e terciário, e dos serviços públicos na faixa litorânea, tá? É a parte mais densa aí, contribui para que a população alagoana esteja distribuída de forma relativamente homogênea entre o litoral e o sertão. Suponhamos que aqui, senhoras e senhores, tribo vibrando, tamo junto, galera da tribo concursos, tá? Aqui na faixa litorânea de Alagoas, eu terei uma maior densidade, tá? Uma maior densidade demográfica. O que é isso aí? É nessa parte aí que mais pessoas ficarão concentradas. Por quê, professor? É nessa faixa que eu terei uma maior oferta desse dado aqui demográfica, né? Que é o número de pessoas por, tá? Nesse território aqui, porque aqui eu terei uma maior oferta de serviços, certo? Uma maior oferta de serviços. Então, o que vai acontecer? À medida que eu vou em direção ao sertão, a minha população começa a cair um pouco, tá? Eu chego aqui à região do litoral, região da Zona da Mata, região do Agreste e aqui região do sertão. Então, aqui eu tenho, senhoras e senhores, uma menor densidade
demográfica, ou seja, menor de pessoas. Então, perceba, aqui eu tenho mais pessoas vivendo e aqui eu tenho menos pessoas. Por quê? Porque na região do litoral, aqui na Zona da Mata e litoral, eu tenho uma maior oferta de serviço. E essa maior oferta de serviço que eu tenho nessa região aqui vai atrair mais pessoas para trabalhar. O erro da questão, quando fala em homogêneo, não é homogêneo, não é igual. Seria aqui heterogênea, né? Heterogênea, ou seja, seria desigual devido à diferença de quantidade maior no litoral e menor no sertão. Então, a questão de número 1, marca aí na sua questão, ela vai estar errada, tá certo? Questão de número 2. Veja bem, ó, a densidade demográfica de Alagoas, a densidade, ou seja, o número de pessoas, tá certo? Distribuída nesse território aí, tende a ser mais elevada nas áreas próximas ao litoral que no sertão. Por quê? Porque no litoral eu tenho uma maior, ó, você tem para cima aqui, maior oferta de serviços, tá? Uma maior oferta de serviço. No sertão eu tenho uma menor oferta de serviços. Ou seja, no litoral eu vou ter a maior concentração econômica, tá? Econômica. Essa concentração envolve a questão da parte do turismo, da parte da indústria, dentre outras conjecturas. E isso aqui vai atrair a população. Por isso que eu tenho mais pessoas residindo na região do litoral do que no sertão. Então a questão 2, ela está correta. E let's go, baby, tá? Durante o período, vou sublinhar aqui, da expansão da agroindústria navieira, a Zona da Mata recebeu significativo contingente populacional devido à demanda por mão de obra. Você tem que se ligar que a questão da agroindústria da cana-de-açúcar vem desde o período colonial, tá? A questão da cana-de-açúcar. E hoje, vocês sabem disso, que ela se concentra na Zona da Mata, tá? E ela precisa de mão de obra, tá? Mão de obra para trabalhar no plantio e no corte da cana. Pessoal, por quê? Mas hoje não tem mais máquinas, né, para realizar esse serviço? Tem. Só que perceba, o relevo da Zona da Mata é assim, ó, é o famoso mar de morro. Ou seja, é um relevo malemolar. Por ser relevo malemolar, as máquinas têm dificuldade de subir aqui, ó, nesse morro aqui. Então ele usa mão de obra mesmo humana, manual, para trabalhar. E muita gente vai sair da região do sertão e ir em direção à Zona da Mata para servir como mão de obra no corte da cana de açúcar. Então a questãozinha terceira também está correta, tá? Meu irmão, mamão com açúcar, tá? Feijãozinho com arroz, por favor. Você, meu aluno, você, minha aluna, que está guerreando aí, não pode perder uma questão dessa aqui. É questão fácil, é questão de prova e eu sei que você vai vencer, tá certo? Vamos lá para a quarta questão. Nas últimas décadas, o avanço do plantio, olha aqui, do eucalipto em algumas áreas de Alagoas, tá? Esteve associado aqui, professor, à diversificação econômica, ou seja, não mais depender só da cana, a cana-de-açúcar, né? Não mais. Agora eu tenho também o plantio e o cultivo do eucalipto, né? Próximo à cana-de-açúcar, ou seja, é uma diversificação econômica. E há o fornecimento de matéria-prima para atividades industriais, especialmente o que, professor? Papel, celulose e produção energética. Questãozinha aí, ó, correta, tá? Hoje o eucalipto se conjectura como um novo ciclo econômico na região do litoral, na Zona da Mata de Alagoas. O eucalipto hoje tem ganhado espaço, tem ganhado, né, a sua referência econômica e está cada vez mais atingindo, né, padrões econômicos para dar, né, a questão econômica e esse impulsionamento
a economia do Estado. Então a questãozinha 4 também está correta, sem mais delongas. Quinta questão, o setor sucroalcooleiro, né, da cana-de-açúcar, do etanol, né, da biomassa, olha aí quantas coisas eu tenho envolvido, né, continua sendo uma das atividades econômicas mais tradicionais. Sobre o que mais tradicionais? Gente, desde a época colonial. Né? Eu tenho plantação na cana-de-açúcar desde a época colonial, né? Que tinha os engenhos, que tinha mão de obra que na época ainda era escrava, e tudo aí vai. E isso aí influenciou a ocupação do nosso território. E a dinâmica, o que, professor? Econômica da mata. Ou seja, mesmo desde algo que é bem antigo, tradicional, ainda hoje influencia, ainda hoje gera economia, né? Ainda é atual, ainda gera questão econômica, tanto vinculada ao etanol, tanto vinculado à biomassa, tanto vinculada ao açúcar, né? E ainda gera muito emprego, tá? Nos dias atuais, tá certo? Então a questãozinha 5 aí também está correta, de boa. Olha aqui a sexta questão, meu querido e minha querida. O turismo, tá? Lembrando que faz parte do setor terciário, né? O turismo em Alagoas concentra-se exclusivamente na capital, que é a capital, professor, Maceió, não gerando impactos econômicos significativos em outros municípios do litoral. Errado, gente, tá? Aqui em Alagoas, fazer aqui mais uma vez o desenho. Ô, minha jangada, partindo pro mar. Eu tenho a região do litoral norte. Eu tenho aqui Maceió. E tem também a região do litoral sul. Tudo isso aqui, gente, é banhado por praias maravilhosas, tá? Então eu tenho turismo em várias praias, seja na região norte, ali, na praia de Milagres, em Maragogi, seja na região sul, tá? Coruripe, na região de Jequiá, e por aí vai, tá certo? Em Maceió também, Ponta Verde, Pajuçara, né? É show, papai, é show, tá? Agora, olha aqui, o erro é falar exclusiva. Pessoal, como assim? Fala um pouco. Falo sim. Atualmente, a questão nossa econômica, o setor de serviços, ele abrange cerca de 68,7%. Melhorou aqui? Tá? Ou seja, é hoje serviços que vai abranger a economia de Alagoas, o PIB. Tá? Aí eu tenho aqui o serviço, prestação de serviço, né? E inclusive vinculado ao turismo, que hoje é um dos motores que move a economia de Alagoas. O erro da questão é quando ele fala da questão da parte exclusiva, não é exclusivo na capital, tá? Eu tenho aí outros lugares, tá? Que vai envolver isso. Então, o turismo não se concentra na capital. Eu tenho ele em outros lugares também, não só na parte do litoral, mas também no sertão, né? Lá na região de Piranhas, tá? Tendo muito turismo com os cânions do São Francisco, né? Um lugar maravilhoso. Então, marca aí a questão como errada, tá? E tamo junto e vamos para cima, tá bom? O Porto de Maceió possui importância econômica por facilitar a movimentação de mercadorias e integrar Alagoas a rotas comerciais e... Gente, é o seguinte, Maceió, você deve saber que foi uma vila, né? Logo no período do início. E Maceió, depois, virou capital em 1839, tá? Principalmente pela importância do seu porto e as suas ligações comerciais. Então é a partir desse pressuposto que é a partir desse porto de Araguá que vários lugares do mundo recebem, tá, as mercadorias que saem de Maceió. Tá? Muita gente vem ali do sertão, do agreste, tá? E faz a sua exportação pelo porto de Araguá. Então esse porto é um grande escoamento econômico para Alagoas, tá certo?
E aí, do porto, a ligação é com o mundo, a ligação é com os países, é com o mercado externo. Questãozinha 7, tá corretinha, delicinha. Vamos para a próxima, tá? Questão 8. O setor de serviços possui participação econômica reduzida na economia alagoana, sendo superada pela agropecuária. Olha que legal. Vamos lá. Vamos fazer aqui o PIB, né? O PIB quer dizer o Produto Interno Bruto, é a soma de toda a riqueza gerada pelo Estado. Então, eu tenho aqui o setor, né, de serviços, que é o terciário. Eu tenho aqui a indústria e tenho a agropecuária. Tá? A agropecuária, você já sabe que é o primário, a indústria, secundário, e os serviços terciários. Tá? Eu tenho esses setores aí. E o que acontece? O setor de serviços, senhoras e senhores, ele vai abranger hoje cerca de 68,7% do PIB, ou seja, é o primeiro que vai segurar a economia do Estado, né? Com a força muito grande vinculada ao turismo, porque o turismo ele tem um ninho, um enredo, tá, de vínculos. O turismo ele vai fornecer ao transporte turístico, ele vai fornecer também ao artesão, ele vai fornecer o cara que vende coco ali na praia, o cara que vai alugar as cadeiras e armas. Então o turismo é todo um emaranhado de negócio vinculado a ele. E ele gera várias economias, uma economia muito forte, né, ao estado de Alagoas. O secundário aqui seria a indústria. A indústria hoje é 24,5%. Ela fica em segundo lugar. E, em terceiro lugar, eu tenho a agropecuária com apenas 6,8%. Então, o que você muitas vezes não sabe, que não é a cana mais que é a base da nossa economia. Isso é o setor de serviços, né? Com a questão de serviços, principalmente vinculado aí à questão do turismo. O turismo hoje é a base da economia de Alagoas, tá? Vinculado ao setor de serviço, né? Que é a prestação de serviço. Então, a questãozinha aqui está errada porque não é reduzida, né? A participação aumentada. Certo? Então, ó, questãozinha 8 aí está errada. Questão 9, vamos lá. Questão maravilhosa. O setor de serviços é o principal motor da economia alagoana. Até aqui tá ok, tá de boa. Representando cerca de, falou aqui a porcentagem, né? O interno bruto do Estado. Ele é impulsionado fortemente pelo comércio varejista, ok. Pela administração pública, né? Os empregos públicos, ok. E pelo turismo, vírgula. Sendo este último, que é o turismo, tá, uma das cidades mais fortes em expansão do Estado. O turismo em Alagoas, senhoras e senhores, tá, é a base de Maceió. Então, o turismo, ele tanto atinge a região aqui do litoral, quanto na região do sertão. Então, ele gera economia tanto no litoral, quanto no sertão. Tanto que o turismo é a base econômica tanto boa parte do estado de Alagoas, também da capital, que é Maceió. Tá certo? Lembrando que Maceió, deixa eu colocar aqui como observação, Maceió, bonito, Maceió, gente, vai ter uma fatia muito forte, tá, no turismo de Alagoas, uma fatia muito forte na economia de Alagoas, tanto Maceió quanto Arapiraca, né? Se você juntar Maceió mais Arapiraca, vão dar uma fatia de 45% do PIB do estado. Só esses dois municípios aqui vão ter quase a metade do PIB do estado de Alagoas, tá? A maior parte vem de Maceió. Questão 9 está correta. Vamos para cima da 10ª questão, tá? Vamos lá. A cultura sertaneja, cultura do sertão, eu amo, tá, gente? A cultura sertaneja lagoana apresenta elementos ligados ao quê? A convivência com o semiárido, refletido na música, na literatura popular e nas festas. Gente, falar em cultura é falar de Luiz Gonzaga, é falar do sertão, é falar dos aspectos que envolvem aquela região. Quando você lembrar aquela música dele, quando olhei a terra ardendo,
com a fogueira de São João. Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Ele fala que braseiro que fornalha, nem o pé de plantação, agricultura, por falta d'água seca, perdi meu gado, pecuária, morreu de sede meu alazão, que é o transporte, o carro do boi, o carro de boi. Então a seca ela vai acabar, ela vai influenciar na agricultura, na pecuária e no transporte do nordestino. Deixa eu escrever aqui, tá? A seca vai influenciar. E aqui gerou a música, né? A música Asa Branca, de Luiz Gonzaga. E também tem as festas, né? As festas juninas. As comidas, a canjica, o milho cozinhado, o milho assado. Então a questão engloba a cultura, a música, tudo em relação ao semiárido nordestino. A cultura, a literatura, o cordel. Então a questãozinha aqui, 10, ó, tá corretinha, pai. Vem comigo, vamos junto, vai dar certo. Já deu certo. Sabe por quê? Porque nós juntos vamos vencer. Um forte abraço. Segue lá no meu Instagram, @ProfJetsOficial. Ajuda aqui esse garotão aqui a chegar, tá? Um pouco mais longe com a ajuda de Papai do Céu. Força e honra, um forte abraço. Fique todos por Deus. Vibra! Tribo Concurso. A aprovação é certa. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!